Irmãos, muito boa noite. Eu imagino que vocês imaginem que a gente não fica nervoso depois que sai do seminário e vem a esse púlpito novamente, não é? Isso não é verdade. Tem alguma coisa nesse púlpito que todas as vezes que a gente o assume, o nosso coração, de fato, fica nervoso, não é? É o meu caso nessa noite. Mas é sempre uma alegria servir ao Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, neste ano em que eu completo 20 anos em que eu me formei. Sou da turma de 2004, portanto, tem um pouco aqui de saudade, não é? Eu estava, inclusive, falando com o pessoal aqui que, na época, quando eu preguei aqui, a disposição da capela era esta. Depois, durante um tempo, o púlpito ficou ali, não é? Naquele lugar, e a gente teve uma capela mais na lateral aqui. E quando eu entrei aqui e vi de novo desta maneira, tinha muito tempo que eu não entrava aqui nesta capela, me lembrei com alegria de 20 anos atrás, quando eu tive o privilégio de aqui estudar e também de pregar deste púlpito, como vocês o fazem, não é? E para ser avaliado pelos meus professores, que hoje se tornaram colegas de ministério aqui neste seminário. É, portanto, com alegria, com muita honra e também com temor e tremor que eu assumo esta função nessa noite para falar a respeito deste tema que me foi proposto, a igreja local e a música litúrgica, reflexões sobre desafios contemporâneos à luz da experiência de João Calvino em Estrasburgo e Genebra. Eu quero começar, irmãos, oferecendo algumas explicações introdutórias sobre a escolha deste assunto. Basicamente, eu quero responder duas perguntas aqui na minha introdução, que será uma introdução um pouco longa, mas eu considero necessária porque um dos meus objetivos é discutir questões de natureza mais metodológica, referente à maneira como nós lidamos com essas questões de natureza prática, especialmente ligadas à música no ambiente eclesiástico. Então eu quero responder basicamente duas questões. Por que mexer com música litúrgica e por que, afinal de contas, destacar este personagem que é a figura de João Calvino? E eu quero dizer que eu escolhi falar sobre música litúrgica por 4 razões específicas. A primeira é que a música é um dos elementos ordinários da nossa mais nobre atividade enquanto filhos de Deus. Eu estou me referindo ao culto público, obviamente, e se você conhece os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, você sabe que o artigo 8º desses princípios de liturgia diz que um dos elementos ordinários do culto público é os cânticos sagrados. Então, por essa razão, pelo fato de estarmos falando de algo que compõe esta atividade, esse assunto já deveria interessar a todo cristão. Entender bem algo que nós fazemos por ocasião do culto público, certamente é algo que enriquece a nossa vida, e, sobretudo, enriquece a maneira como nós cultuamos a Deus regularmente no nosso ambiente eclesiástico. Então, essa é a primeira razão pela qual eu creio falar sobre música litúrgica é importante. Mas se nós somos pastores ou nós estamos nos preparando para pastorear uma igreja, então esse assunto interessa a nós de um modo mais especial. E a segunda razão pela qual eu quero falar sobre isso hoje é que a música litúrgica ela é parte da nossa atividade ministerial. Vocês que conhecem a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil sabem que no artigo 31, a linha D da nossa Constituição, nós lemos que uma das funções privativas do ministro do Evangelho na IPB é orientar e supervisionar a liturgia na igreja em que ele é pastor. Então, a linha D da Constituição, somada ao artigo 8º dos princípios de liturgia,
implicam que a atividade pastoral envolve necessariamente cuidar do canto litúrgico. Se você está se preparando para ser pastor em uma igreja local, isso é parte do seu ministério. Você terá que lidar com a maneira como a sua igreja, ou a igreja que você vai pastorear, louva a Deus através de cânticos por ocasião do seu serviço litúrgico. Apesar disso, e essa é a terceira razão pela qual eu acredito é importante falar sobre esse assunto, música litúrgica não é um tema sobre o qual pastores refletem com frequência. E o resultado disso, irmãos, é que esse campo da vida eclesiástica muitas vezes é vivenciado por igrejas de maneira pouquíssimo intencional. Eu diria que, frequentemente, o que acontece conosco em nossas igrejas é que nós repetimos irrefletidamente aquilo que é feito ao nosso redor, e isso, obviamente, tem efeitos práticos, muitos deles danosos à vida da igreja. Não é raro, eu tenho andado por muitos lugares, não é raro encontrar igrejas que têm um ensino robusto, que têm uma pregação muito sólida, muito boa, mas que tem uma música pobre. E muitas vezes uma música que contraria o ensino que é ministrado do púlpito, exatamente pela falta de atenção a esse assunto tão relevante, tão importante da vida da igreja, que é a música litúrgica. E a quarta e última razão pela qual eu acredito é importantíssimo lidar com esse assunto, sobretudo falando a pessoas que estão se encaminhando ao ministério pastoral, é que música litúrgica é um assunto extremamente controvertido. Eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral. Ao longo desse tempo, eu fui pastor de apenas 3 igrejas, graças a Deus, mas 20 anos e 3 igrejas foi suficiente para perceber que esse não é um assunto fácil. Eu costumo dizer que onde estiverem 2 ou 3 conversando sobre música litúrgica, ali haverá uma discussão. E nós discutimos tudo, irmãos. Nós discutimos, por exemplo, qual é a formação mais adequada para se fazer música por ocasião do culto público. A melhor formação seria a formação coral, ou a melhor formação seria aquela que a gente costuma chamar inadvertidamente de grupo ou de equipe de louvor. Nós discutimos, por exemplo, quais são as peças mais adequadas para se cantar por ocasião do culto público. São os hinos históricos ou tradicionais, ou são os cânticos mais contemporâneos? Nós discutimos quais são os estilos mais adequados para se cantar por ocasião do culto público. Seria uma música mais clássica ou seria uma música mais popular? Nós discutimos, por exemplo, se existem ou se não existem instrumentos que são mais ou menos adequados para o culto público. E talvez o grande vilão, neste caso, seja a bateria, não é? Na verdade, eu acho que é o bumbo, porque o chimbal e a caixa não assustam tanto. Eu acho que o pessoal acha que o demônio mora dentro do bumbo. Bem, discussões não são o problema, certo? Discussões não são o problema. Na verdade, nós deveríamos estranhar se não houvessem debates a respeito desse assunto. E a razão é muito simples, é que quando nós estamos lidando com música litúrgica, nós estamos lidando com a relação entre a mais misteriosa das reuniões, que é o culto público, o encontro entre o criado e o não criado, o encontro entre o santo e o imperfeito, não é? É a mais misteriosa das reuniões e a mais misteriosa das manifestações artísticas, que é a música. E se você quiser ter uma ideia de como é difícil falar sobre música, é só você perceber a quantidade de metáforas visuais às quais nós temos que apelar quando a gente está falando a respeito desse assunto. A gente fala, por exemplo, de altura
como uma propriedade do som, ou a gente fala de cor do som para se referir ao timbre, que é uma outra propriedade sonora. O timbre é a cor do som. Por que a gente tem que apelar o tempo inteiro para essas metáforas visuais? É simplesmente porque a música é uma das mais ou a mais complexa ou misteriosa manifestação artística com a qual nós estamos lidando. Então, dito isso, eu queria deixar claro que as discussões e os debates não são, obviamente, o problema. O problema, na minha opinião, são, na verdade, dois, né? Os problemas são dois. Primeiro é o impacto negativo que essas discussões têm, muitas vezes, na vida da igreja. É provável que alguns de vocês que me ouvem aqui nesta noite, ou então em casa, conheçam igrejas que se dividiram por razões litúrgicas, musicais, ou talvez conheçam igrejas que não tenham se dividido de fato, mas que vivem divididas por razões musicais. Então, existem igrejas, por exemplo, em que gerações diferentes participam do mesmo culto, mas sem cultuar juntas. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Que é quando, por exemplo, os jovens ficam de bico fechado quando os hinos tradicionais são cantados, sentados e de cara feia, e a mesma coisa acontece quando os mais velhos, quando os cânticos espirituais são cantados, ficam de braço cruzado de maneira demonstrando a sua insatisfação por aquilo que está acontecendo. O que nós temos aí são duas gerações que estão no mesmo ambiente, mas que não estão cultuando conjuntamente ao Senhor. E em outras igrejas, gerações diferentes sequer participam do mesmo culto, nem têm condições de participar do mesmo culto. Então você tem igrejas que, para resolver esse problema de divisão musical, criaram dois cultos, não é? Um culto chamado de culto tradicional e um outro culto chamado de culto contemporâneo. Então, esse é o grande problema. O problema não é ter debates, de fato, nós estamos lidando com um assunto que é complexo e difícil. O problema é que, às vezes, essas discussões geram divisões ou de fato, ou geram divisões, apesar de não serem, de fato, divisões que se concretizam no ambiente da igreja. E há um segundo problema, na minha opinião, que eu quero combater um pouquinho com vocês aqui, através de toda essa palestra, que é a natureza altamente subjetiva dos argumentos nesta discussão. Muito frequentemente, irmãos, as discussões sobre música litúrgica que nós travamos, elas são regadas a argumentos baseados em preferências pessoais e não em argumentos que se baseiam em critérios objetivos. Faça um teste. Quando você encontrar duas pessoas no ambiente da igreja discutindo muito sobre música, a ponto de dividirem a igreja sobre ou em torno dessa questão, faça apenas as perguntas mais básicas. Defina liturgia e defina música. Afinal de contas, se nós estamos lidando com música litúrgica, nossa discussão deve começar com um correto entendimento do que é o culto e a liturgia e de um correto entendimento a respeito do que é a música. E talvez você vá concluir que, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão discutindo essas coisas sequer pararam para refletir sobre o que é o culto público e a liturgia e sobre o que é a música. Obviamente que é muito ruim quando membros da igreja funcionam desta maneira, mas é muito pior quando nós, que somos pastores da Igreja de Jesus Cristo e que temos sobre os ombros a responsabilidade de orientar e de supervisionar o canto da Igreja do Senhor, funcionemos dessa maneira. Então, nós precisamos, irmãos, esse é um ponto que eu quero que vocês guardem isso e levem isso com vocês.
nós precisamos de critérios mais objetivos, que nos ajudem a regular a música litúrgica no contexto das nossas comunidades. E a pergunta talvez seja, onde é que esses critérios podem ser encontrados? Como bons presbiterianos que somos, bons reformados que somos, a nossa resposta imediata a essa pergunta é na Bíblia. Certamente, a resposta está certa, a Bíblia é o critério final pelo qual nós devemos balizar todas as nossas decisões litúrgicas. E a Bíblia fala muito sobre música, muito. Por exemplo, a Bíblia nos dá boas indicações relativamente claras daquilo que nós devemos cantar na igreja. Existe uma expressão paulina usada em duas de suas cartas, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, que se tornou uma espécie de locus clássicos nos estudos litúrgicos para fundamentar essa questão. A expressão é a expressão salmos, hinos e cânticos espirituais. Qualquer texto de liturgia que se preze, que você ler e que seja pesado em termos de reconhecimento, terá uma tratativa significativa sobre o que significa essa expressão paulina como uma tentativa de definir aquilo que nós devemos cantar por ocasião da música litúrgica. Além dessa expressão, só para refrescar a memória de vocês, a Bíblia relata personagens cantando, a Bíblia oferece informações sobre a organização da música no período do Antigo Testamento, até a lista de chamada dos corais veterotestamentários está na Bíblia, certo? A Bíblia tem listas de instrumentos musicais, a Bíblia traz composições feitas em momentos singulares da história do povo de Deus, e a Bíblia tem até mesmo um inário. Existe um inário inspirado, que não é apenas um livro de cânticos, mas é também um livro de orações. E eu estou, obviamente, me referindo ao livro dos Salmos. Tudo isso eu estou dizendo, irmãos, apenas para deixar claro que não é possível dizer que a Bíblia não fale sobre música. Mas sejamos honestos, não é possível dizer também que música litúrgica é um assunto que Deus normatiza em todos os seus detalhes na Escritura Sagrada. A Bíblia não oferece um ordenamento detalhado sobre como a música deve ser no culto em todas as épocas e em todos os contextos. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas músicas devem ser cantadas em um culto público. Ela não revela isso para nós. A Bíblia não diz qual é o estilo mais adequado de se cantar por ocasião do culto público. A gente não tem isso revelado na Escritura. A Bíblia não diz qual é a formação mais adequada para se executar música litúrgica. Se um coral, se uma banda, se uma orquestra, se apenas um instrumento ou assim sucessivamente. Então, essas coisas, definitivamente, elas não estão entre aquelas que nós resolvemos facilmente com um assim diz o Senhor. Não dá para resolver essas coisas dessa maneira. Existem princípios claramente revelados, que obviamente nos ajudam a tomar essas decisões, mas esses princípios precisam ser articulados e esses princípios precisam ser aplicados a circunstâncias, muitas vezes, muito diferentes. E aí a pergunta é, quem é que pode nos ajudar a fazer isso? Articular esses princípios e aplicar esses princípios em um determinado contexto. Eu creio que esse é o papel da história e da tradição. Irmãos, é importante lembrar que a igreja não começou a cantar ontem, certo? E os teólogos e pastores, eles não começaram a orientar a igreja, a regular a música da igreja na semana passada. A igreja
está cantando desde a sua origem. E desde a sua origem, nós encontramos pastores que estão lidando com essas questões fundamentais. Quem é que deve cantar na igreja? O que é que deve ser cantado na igreja? Como é que uma igreja deve cantar? Então, eu creio que a história ou a tradição são boas companheiras de conversa sobre como os princípios da Escritura podem ser aplicados a uma determinada situação. E é neste ponto que entra o nosso personagem da noite, que é a figura conhecidíssima de João Calvino. E a segunda pergunta introdutória que eu quero responder com vocês aqui é: por que Calvino? Certo? Então, agora você já sabe que a tradição e a história são companheiras de conversa para essas definições mais práticas. Mas a pergunta é: por que Calvino e não outro personagem? E aqui vão 3 razões fundamentais, certo? A primeira razão é que Calvino foi um exegeta muito perspicaz e um teólogo profundamente apegado à Escritura Sagrada. E por ser isso, um exegeta perspicaz, um teólogo apegado à Escritura, Calvino tem aquilo de que nós mais precisamos quando nós estamos discutindo como é que a música de uma igreja deve ser. Qual é essa condição? A condição de extrair da revelação de Deus os princípios que a revelação de Deus possui para normatizar essa dimensão da nossa existência. Então essa é a primeira razão pela qual Calvino é o nosso escolhido. O fato dele ser um exegeta perspicaz e o fato dele ser um teólogo comprometido com a Escritura Sagrada. Além disso, essa é a segunda razão, Calvino foi um pastor extremamente responsável com a organização das igrejas que ele pastoreou. Não à toa, irmãos, Calvino nos deixou documentos de eclesiologia prática que são riquíssimos, como, por exemplo, os famosos artigos concernentes à orientação ou à organização da igreja, publicados em 1537, e o mais famoso ainda, a forma das orações e cantos eclesiásticos com o modo de administrar os sacramentos e consagrar o casamento segundo o costume da igreja antiga, o manual de culto da Igreja Presbiteriana de Genebra, publicado em 1541. E da perspectiva musical, Calvino foi um pastor tão responsável que elaborou um inário que foi um sucesso estrondoso de publicação e que é o único inário da época da Reforma Protestante ainda publicado e utilizado em sua inteireza em vários idiomas. Então, quando falamos de Calvino, nós estamos falando de um exegeta perspicaz, um teólogo comprometido com a Escritura. Estamos falando de um pastor extremamente responsável com a organização das igrejas que ele pastoreou. E estamos falando, essa é a terceira e última razão pela qual eu escolhi Calvino, estamos falando do pai da nossa tradição. É verdade que a tradição reformada não é obra exclusiva de uma pessoa. A tradição reformada é uma tradição complexa, é uma tradição plural até certo ponto. Mas o pensamento e a prática de Calvino, especialmente em Genebra, são o berço da tradição reformada. E não há nada mais natural, se nós estamos buscando algum lugar na história para retornar enquanto uma fonte de inspiração para nós, que nós retornemos a este lugar, que é o berço da nossa tradição. E nesse ponto, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Embora haja muito interesse pela tradição reformada nos nossos dias, vocês hão de convir comigo que esse interesse é um interesse bastante seletivo, né? Muito seletivo. As contribuições eclesiológicas,
as contribuições litúrgicas e principalmente as contribuições musicais da Reforma ainda são pouquíssimo conhecidas no nosso país. Na verdade, eu acredito que a porta para a tradição reformada no Brasil tem sido uma de duas. A primeira é a soteriologia. Então, muita gente que se diz reformado no Brasil se diz reformado por aderir de alguma maneira aos 5 pontos do calvinismo. E a outra porta é a porta do engajamento cultural. Muita gente que se diz reformado o faz por entender que na tradição reformada encontra uma visão de mundo abrangente que permite integrar a fé com a vida de uma maneira satisfatória. Mas quando nós perguntamos, mesmo a pessoas que se dizem reformadas no nosso país, sobre a contribuição eclesiológica, sobre a contribuição litúrgica ou sobre a contribuição musical da Reforma Protestante, então nós encontramos muitas vezes um estrondoso silêncio. Bem, eu já estou chegando do nosso ponto, tá? Eu disse que a introdução seria longa. Mas antes de adentrar a questão musical, deixe-me ainda dar 2 palavras que são importantes para o meu delineamento metodológico aqui. Bem, irmãos, quando nós nos aproximamos dos estudos de Calvino, é importante sabermos que nós estamos nos aproximando de um personagem cuja apresentação histórica está repleta de ambiguidade. Um dos principais estudiosos de Calvino que eu conheço, o Dr. Richard Miller, diz que tudo aquilo que pode ser dito a respeito de um homem foi dito a respeito de João Calvino, para o bem e para o mal. E não é incomum que a aproximação nossa de Calvino termine em um de 2 extremos que um amigo, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, eu vou mencioná-lo daqui a pouco, porque ele é coautor comigo de um texto sobre música. João chama esses extremos de calvinolatria ou calvinofobia. Então ele diz que existem esses 2 extremos. Há aqueles que se aproximam de Calvino, entendendo que tudo aquilo que Calvino fez, tudo aquilo que Calvino disse, está como pressuposto correto e deve ser transposto ipsis literis para nosso tempo e época, sem tirar nem pôr. Isso é o que ele quer chamar de calvinolatria. Mas há também aqueles que têm calvinofobia, não é? Que não podem ouvir o nome de Calvino e já se fecham para qualquer tipo de discurso. Sobretudo aqueles que discutem toda a questão relacionada à morte de Serveto e outras coisas afim. Na contramão dessas posturas mais extremas, a partir da edição de 1543 das Institutas até a última edição, que é de 1559, Calvino adotou uma divisa que mostra uma consciência muito equilibrada de si mesmo. Essa divisa era, na verdade, uma divisa atribuída a Agostinho, e Calvino utiliza a partir da edição de 1543 das Institutas. Ele diz: eu proclamo estar entre o número dos que escrevem se desenvolvendo e se desenvolvem escrevendo. Olha que interessante. Calvino tinha muita consciência de que o seu trabalho não era um trabalho perene. Ele estava escrevendo em um tempo com um determinado conhecimento dentro de um contexto histórico específico e particular, e estava crescendo e se desenvolvendo na medida em que ele escrevia. Existem, por exemplo, algumas mudanças bem significativas no pensamento musical de Calvino. Por exemplo, quando Calvino publica a primeira edição do Saltério, ele informa no prefácio que aqueles cânticos eram de uso exclusivo para o culto público. Então, Calvino começa prevendo um uso exclusivamente litúrgico para
os Salmos. Mas quando ele publica o segundo prefácio ao Saltério, em uma outra edição, ele permite que esses salmos fossem cantados não apenas no templo, mas também nas casas e nos campos. Algum tipo de mudança aconteceu no pensamento de Calvino para que essa possibilidade fosse permitida. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui a título ainda de introdução, caminhando para o ingresso ou para a entrada no nosso assunto da noite. Mas há uma segunda e última, que é: existem dois erros muito comuns em nossa relação com a história que nós precisamos evitar quando nós fazemos esse movimento de visitar a tradição com a finalidade de entender como ela pode ser útil ao nosso tempo. Então, a primeira, que é uma atitude mais comum aos progressistas, é o esnobismo cronológico. O que é o esnobismo cronológico? É aquela postura revolucionária que nos leva a ignorar qualquer contribuição do passado. Irmãos, tem muita gente que lida com liturgia desse jeito, com esnobismo cronológico, como se a história ou a tradição não tivesse absolutamente nada a nos dizer sobre como nós devemos cultuar a Deus, especificamente como nós devemos cantar. Essa não é a nossa tendência mais comum, nós não temos uma tendência mais progressista, nós somos mais conservadores, e a tendência que é mais comum a nós é a tendência do anacronismo. O que seria o anacronismo? É a defesa de uma transposição ipsis literis do passado para o presente. Isso é muito comum no nosso meio. A gente às vezes olha para o passado e diz: Calvino fez isso no século XVI. Então, nós faremos exatamente a mesma coisa no século XXI. E eu penso que em nosso esforço nós precisamos escapar a essas duas posturas. Nós precisamos recorrer à história e à tradição, reconhecendo que ela tem muito a nos ensinar, ao mesmo tempo em que nós nos lembramos que o valor da tradição está no fato dela ter conseguido articular e aplicar com sabedoria os princípios da revelação de Deus a um determinado momento histórico. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a minha ideia ao recuperar o projeto musical de João Calvino não é dizer: Calvino fez isso no século XVI, então façamos a mesma coisa no século XXI. Isto é ignorar o movimento histórico. Isso é ignorar a própria condição cultural na qual nós vivemos atualmente. Então, a minha proposta é perguntar como a aplicação que Calvino fez dos princípios da Escritura no século XVI pode nos ajudar a enfrentar os desafios do século XXI. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E daí o meu tema, certo? Qual é o tema? A igreja local e a música litúrgica. Reflexões sobre desafios contemporâneos à luz da experiência de João Calvino em Estrasburgo e Genebra. E depois dessa introdução longa, você já deve estar preocupado, porque você viu que desafios está no plural, certo? Desafios está no plural, mas fique tranquilo. Ele está no plural porque eu planejava lidar com 3 questões que precisam ser respondidas por todo pastor que enfrenta o desafio de orientar e supervisionar a música litúrgica da sua igreja. Quando eu entreguei o tema, esse era o meu projeto. Eu vou lidar com os 3 desafios ou as 3 grandes perguntas que um pastor tem que responder. Quais são as perguntas? Primeiro, qual é o sujeito do canto litúrgico, da música litúrgica? Quem é que deve cantar no culto público? Segunda questão, qual é o objeto do canto litúrgico?
o que deve ser cantado no culto público, e terceira, a questão relacionada à forma, que é como se deve cantar no culto público. Então, eu já vou dizer que eu não vou dar conta dessas 3 perguntas, mas pelo menos você já sabe que você tem 3 perguntas para responder, certo? Quem deve cantar? Segunda, o que se deve cantar? E a terceira, como se deve cantar? Eu lidarei apenas com a primeira, certo? Que é quem deve cantar no culto público. E tudo que eu vou dizer a partir de agora é fruto de alguns anos de diálogo, de conversa, que eu tive com um colega de ministério, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, ex-aluno dessa casa, estudou aqui também, foi meu contemporâneo aqui. Depois fomos juntos membros de um presbitério em São Paulo, o presbitério Centro-Norte Paulistano. Reverendo Ronaldo, à época, era membro deste presbitério. E eu e João aproveitávamos os intervalos das reuniões de presbitério, tá vendo? Coisas boas podem surgir nos intervalos das reuniões do presbitério. Nós aproveitávamos aqueles intervalos para conversar sobre essas questões que nós estávamos enfrentando na nossa igreja local, relacionados à música, e começamos então a estudar este assunto juntos, sem saber o que é que ia acontecer. E o fato é que uns 4 ou 5 anos de diálogo, obviamente não ininterruptos, não é? Todos nós tínhamos várias outras coisas para fazer, mas no meio das nossas muitas atividades íamos escrevendo, mandando um para o outro, escrevendo, mandando um para o outro, e eu perdi a conta de quantas versões, não é? Nós produzimos juntos. Já não, quando a gente olha para o original, é impossível saber o que é de quem, não é? Porque nós fomos escrevendo um sobre o texto do outro. O lema era milindre zero, não é? Ou seja, vamos lidar com o texto como se fosse um texto nosso e sem grandes dificuldades. E ele acabou gerando este livro que é A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, que nada mais é do que uma tentativa de recuperar o projeto musical de Calvino e aplicar este projeto a questões do nosso tempo. E eu estou mencionando isso, irmãos, eu faço questão de mencionar isso, porque eu me considero, nas reflexões que eu vou fazer a partir de agora, muito devedor do meu colega, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, e eu recomendo a vocês que conheçam João, não só o Calvino, mas o Batista também, conheçam João, procurem aprender com ele, porque eu tenho dito, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma série de heróis anônimos, que por alguma razão não, na economia de Deus, não alcançam a visibilidade que outras pessoas alcançam. E João é um desses heróis anônimos, um pesquisador nato, muito sagaz na maneira de pensar e refletir e muito competente na sua articulação teológica. Então, meu objetivo é deixar isso claro aqui a vocês nesta ocasião. Dito isso, então vamos à pergunta da noite, que é: quem deve cantar por ocasião do culto público? Bem, a resposta de Calvino a essa pergunta é muito simples. Quem deve cantar por ocasião do culto público é a igreja, o povo de Deus, ou a congregação. E essa é uma questão que está no núcleo ou no coração do projeto musical de João Calvino. E a razão é muito simples, a razão pela qual isso está no núcleo, no coração do projeto musical de Calvino, é que quando a reforma aconteceu, é provável que muitos de vocês saibam disso, a música litúrgica era executada por um conjunto de especialistas que
que excluía completamente a congregação do canto litúrgico. Irmãos, para nós, cantar por ocasião do culto é algo tão comum, é algo tão ordinário, é algo tão natural, que a gente sequer consegue imaginar que houve um tempo em que as pessoas não cantavam por ocasião da liturgia. Mas esse tempo existiu. Durante a Idade Média, a congregação foi excluída do privilégio ou da oportunidade de cantar louvores ao Senhor. Há um livro que foi publicado no Brasil pela editora Record, se eu não me engano, alguns anos antes da comemoração dos 500 anos da Reforma. O livro foi escrito por dois historiadores britânicos, chamados Felipe Fernandes Armesto e Derek Wilson. O livro se chama Reforma, o Cristianismo e o Mundo, 1500 a 2000. Onde eu encontrei a seguinte expressão atribuída a Erasmo de Roterdã. Esses dois historiadores dizem que certa vez Erasmo teria dito, meio que de maneira irônica, que a música litúrgica da sua época era produzida para não ser compreendida. Palavras de Erasmo. A música cristã de nossa época é produzida para não ser compreendida. Pergunta: o que é que excluía a congregação do canto naquele período ou naquela época? Basicamente duas coisas. A primeira delas, o idioma, certo? A igreja medieval realizava os seus ofícios na língua oficial da igreja, que era o latim. E ao contrário do que a gente às vezes costuma pensar, não era todo mundo que conhecia latim na Idade Média, não. Quem conhecia latim na Idade Média eram os governantes ou os diplomatas, eram alguns clérigos e alguns acadêmicos. Eles é que conheciam o latim. Mas o povo, na maioria das vezes, não compreendia o latim. E talvez a sua pergunta seja: pastor, como é que alguém participava de um culto que ele sequer entendia? Bem, essa pergunta você só faz porque você é um cidadão moderno, contemporâneo, para quem a ideia de individualidade ou de identidade individual já está estabelecida. O cidadão medieval não trabalhava com essa ideia, era parte de um coletivo, de uma comunidade. E lembre-se da teologia católica que dizia a ele que a igreja era responsável por mediar a relação dele com Deus. Era a tese da mediação da igreja que fazia com que esse indivíduo, apesar de não entender absolutamente nada do que se dizia em um culto, participasse ativamente desta reunião. Então, o idioma afastava ou excluía as pessoas do canto litúrgico. Mas havia uma segunda coisa, que era a complexidade musical. A maioria das congregações ou das igrejas medievais, ela mantinha corais profissionais. Irmãos, lembrem-se de que na Idade Média, a relação entre a religião e o poder político e econômico era uma relação simbiótica. E essa relação fez com que a missa se tornasse, em alguns lugares, um verdadeiro espetáculo que funcionava como a expressão do prestígio de um determinado líder político, de um determinado senhor feudal. Então, quanto mais o senhor feudal ou um líder político queria demonstrar o seu prestígio, maior era a basílica ou a catedral que era construída naquela região, mais profissional, mais complexos eram os corais e assim sucessivamente. Então, percebam que o uso do culto como um instrumento de autoafirmação é bem antigo, certo? Não é um negócio contemporâneo, não. Isso é bem antigo, isso é ainda do período medieval.
tecnicamente falando, a complexidade estava relacionada também a duas coisas. Então, a música era complexa em que sentido? Primeiro, essa complexidade estava relacionada a uma questão estilística. A música medieval, litúrgica, tinha adotado como estilo majoritário o estilo melismático. Talvez agora você esteja dizendo, o que é isso? Estilo musical melismático. Bem, melismático vem de melisma, que é o termo técnico para o prolongamento de uma única sílaba textual sobre muitas notas em uma melodia. Então pensa no canto gregoriano. O canto gregoriano nada mais é do que uma música baseada em melismas. Então às vezes você tem uma sílaba do Kyrie, só o que é às vezes cantado por 15, 20, 30 segundos em várias notas dentro dessa melodia. Eu pensei em arriscar cantar um pedacinho de um Kyrie, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Ok, então a complexidade estava relacionada, em primeiro lugar, a essa questão estilística. E depois, essa complexidade estava relacionada a uma questão de performance. A música litúrgica medieval era uma música polifônica. Polifônica vem de polifonia, ou de muitos sons. Era uma música que combinava diferentes melodias. É o que acontece no canto coral que a gente conhece hoje, certo? O canto coral mais comum para nós hoje é um canto que une 4 vozes ou 4 diferentes melodias. A melodia do soprano, a do contralto, a do tenor e a do baixo. E esse modelo de canto, um canto melismático, executado polifonicamente, era pouquíssimo inclusivo. Ele estava longe de ser algo inclusivo. Na verdade, o papel desta música, melismática e polifônica, era muito mais um papel de impressão do que um papel de expressão. Você sabe que a música pode ter esses dois papéis, não é? A música usada como impressão é a música usada para criar um clima, para preparar um ambiente. Ela é dirigida mais diretamente aos afetos de quem ouve. Então, a depender do ambiente que você entra e da música que está tocando, você fecha a boca e fica calado. Já tiveram essa sensação de estarem ali, por exemplo, no centro de São Paulo, e aí você quer, de repente, entrar lá na igreja ali do Mosteiro de São Bento para olhar lá alguma coisa, conhecer as obras de arte que estão presentes ali, e às vezes você vem conversando, animado com alguém, e aí você entra e tem um canto gregoriano que está soando, e imediatamente você para de falar. Essa é a música, e obviamente ali não é apenas música, não é? Ali você tem música, arquitetura, iluminação, tudo sendo utilizado com uma finalidade de causar essa impressão. Isso também acontece às vezes em restaurantes, não é só em igrejas que isso acontece. Você tem sempre ali, dependendo de um restaurante mais romântico em que você vai, quando você leva a sua esposa, não é? Para jantar, um dia especial, aí você tem aquela música tocando ali, que é uma música que é criada exatamente para preparar este clima. A música também pode ser usada para expressão. E aí, nesse caso, a finalidade não é tanto criar um clima ou preparar um ambiente, mas é comunicar uma mensagem. A música medieval era majoritariamente música de impressão. Vejam o que é que William Mart, professor de musicologia e música antiga em Stanford, diz a respeito do canto gregoriano em um artigo
que saiu em 2007 na revista Música Sacra, um artigo que se chama Rumo a uma revisão da música no culto católico. Essa é uma revista de matriz católica e esse estudioso também. E ele diz assim: as qualidades inerentes ao canto gregoriano estão particularmente em seu ritmo. Quanto mais fortemente métrica for a música, mais intimamente ela estará ligada à passagem do tempo. As qualidades não métricas do canto gregoriano o deixam livres de amarras temporais e o permitem evocar o eterno. Essa evocação do eterno responde pelo fato de que o canto gregoriano seja raramente usado para qualquer outra coisa. Ele não é empregado com sucesso nem mesmo em concertos, a despeito da sua alta posição artística. Olha que interessante, parece que os medievais conseguiram de fato criar uma música muito apropriada àquilo que eles queriam naquela ocasião. Tanto é que o William Marty diz aqui nesse seu artigo que, apesar de ser uma música tecnicamente muito boa, o canto gregoriano não é utilizado em nenhum outro ambiente, nenhum outro lugar, a não ser por ocasião da missa católica. Então esse foi o cenário com o qual Calvino se deparou no século XVI, quando ele começou, ou quando ele exerceu o seu ministério. A igreja ou a congregação estava completamente afastada do canto litúrgico, da música que era entoada por ocasião do culto. Isso não significa que as pessoas não cantassem em outras reuniões, como, por exemplo, sepultamentos, casamentos, etc., mas a música cultica ou litúrgica era feita exclusivamente por um coral de profissionais, que executava uma música altamente complexa, marcada pelos melismas, marcada pela polifonia, que dificultava tanto a participação das pessoas, quanto o entendimento das pessoas nessa ocasião. E a pergunta que não quer calar é: o que é que Calvino fez neste cenário? Pois bem, quando Calvino exerceu seu ministério no século XVI, e ele pastoreou duas igrejas, basicamente, né? Uma igreja na cidade de Estrasburgo e uma igreja na cidade de Genebra, Calvino se deparou com um momento em que os fiéis estavam afastados do canto litúrgico ou da música litúrgica. Expliquei por que eles estavam afastados, e isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos fazer agora, que é verificar o que é que Calvino se propôs a fazer nesse contexto. Basicamente, nós poderíamos dizer que o projeto de Calvino, projeto musical de Calvino, foi elaborar um programa musical inclusivo. O que Calvino fez foi defender e trabalhar para que a música litúrgica fosse executada não apenas por um indivíduo ou por um grupo, mas para que a música litúrgica passasse a ser executada por toda a igreja. E talvez a sua pergunta seja: reverendo, de onde é que Calvino tirou isso? E a resposta mais simples possível é da sua teologia, certo? Da sua teologia. E aqui nós temos um princípio importante, irmãos, que é o princípio de que a nossa teologia deve, de alguma maneira, influenciar a nossa liturgia. Eu não creio que essa seja a única via da relação entre as duas coisas. Eu acho que, na verdade, a relação entre as coisas é uma via de mão dupla. Assim como a nossa teologia
de alguma maneira determina e afeta a nossa liturgia, a nossa adoração também afeta e também determina a nossa teologia. Então as coisas são retroalimentativas, não é? A relação entre a teologia e a liturgia. Mas Calvino tira esse princípio, né, o princípio de que todos devem cantar, da sua teologia, obviamente. A ideia de que uma multidão de espectadores poderia ser beneficiada pela mediação de um pequeno grupo à parte do entendimento, se adequava à teologia católica, que afirmava que a igreja era uma espécie de mediadora entre Deus e os homens. Mas, obviamente, essa ideia não se adequava à teologia reformada ou à teologia de Calvino, que afirmava a exclusividade da mediação de Jesus Cristo. E, por exemplo, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, Calvino se pôs a realizar um movimento ou um projeto musical inclusivo, porque entendeu teologicamente que quem deveria cantar por ocasião do culto público era o povo de Deus. Então, a teologia de Calvino implicava necessariamente a natureza comunitária do culto público e, por isso, o coração do seu projeto musical foi: todos devem cantar. Agora, lembrem-se de que existiam questões muito práticas que afastavam as pessoas da música litúrgica naquela ocasião. Eu mencionei anteriormente uma questão estilística e uma questão performática. Então, não bastava que Calvino defendesse que as pessoas precisavam cantar, não bastava que ele desejasse que as pessoas cantassem, era preciso que ele fizesse alguma coisa para eliminar de alguma maneira aquelas barreiras que afastavam os fiéis do canto litúrgico ou da música litúrgica. E Calvino fez isso, atenção, sempre acompanhado de bons músicos e de bons poetas. Essa é uma das coisas que me chama a atenção no projeto litúrgico de João Calvino. Calvino começa o seu projeto metrificando, na verdade, traduzindo inicialmente alguns salmos do alemão para o francês, visto que a salmodia, que é marca, é coração também do canto calvinista, começa na Alemanha. Então Calvino traduz muitos cânticos, muitos salmos metrificados do alemão para o francês, e depois ele se mete a metrificar alguns salmos. Mas rapidamente ele percebe que esse não era o negócio dele, e então ele cola alguns músicos nele. Então Marot foi um desses, Theodor Beza depois, como um grande poeta, deu continuidade ao trabalho de Clement Marot. E me chama a atenção o fato de que Calvino parecia ter alguma habilidade para engajar essas pessoas, conversar com essas pessoas e torná-las participantes de um projeto comunitário. Eu estou dizendo isso porque esse não é um forte nosso, certo? Nós sabemos que... Tem algum músico aqui? Vou falar mal de vocês, tá bom? Músicos nem sempre são as pessoas mais fáceis do mundo. Não é verdade? Nem sempre. Mas eu costumo dizer que pastores também não são, certo? E é por isso que às vezes nós não conseguimos dialogar em prol de um projeto comum. E me parece que Calvino tinha essa habilidade, essa facilidade de tornar pessoas participantes deste projeto, que era fazer as pessoas cantarem. E o que é que ele fez? Algumas coisas que eu quero mencionar a vocês nessa ocasião.
A primeira coisa que Calvino fez foi levar o culto e o canto para o vernáculo. Então, o culto era em latim, a missa era em latim, que era a língua oficial da Igreja Romana. Só a partir da década de 60, por ocasião do Concílio do Vaticano II, é que a missa no vernáculo é tolerada pelo catolicismo romano, até 1962, se não me engano, né? A língua sempre foi o latim, e até hoje, na verdade, as comunicações oficiais do catolicismo romano são nessa língua que é a língua oficial. Desde o começo do seu ministério, Calvino trabalhou no canto vernacular. Ora, irmãos, tem uma questão aqui que é muito pragmática. O que seria mais fácil? Ensinar latim para todas as pessoas, a fim de que elas participassem da música litúrgica, ou traduzir as canções e compor as canções na língua do povo, para que naturalmente as pessoas pudessem cantar. Obviamente que a segunda é muito mais fácil do que a primeira. Então Calvino traz o culto para a língua vernacular e traz a música litúrgica para o vernáculo também. Como eu disse, isso começa na cidade de Estrasburgo. O projeto musical de Calvino não é uma iniciativa exclusiva dele entre reformadores. Na cidade de Estrasburgo, um projeto musical já estava em voga quando lá Calvino chegou, e ele foi muito inspirado pelo trabalho dos reformadores anteriores a ele na cidade de Estrasburgo, especialmente pelo trabalho de Martin Bucer, não é? E Calvino, então, traduz os salmos do alemão para o francês e depois promove a metrificação deles na própria língua francesa. Então, esse é o primeiro ato que visava eliminar uma barreira importante que afastava os fiéis da música litúrgica naquela ocasião. A segunda coisa que Calvino fez foi substituir o canto melismático pelo canto métrico. Então, havia um tipo de canto que era majoritário na igreja medieval, aquele que era baseado em melismas, e Calvino substitui ou propõe, juntamente, obviamente, com outros pensadores que trabalhavam com ele, a substituição do canto melismático pelo canto métrico. Calvino não criou um modelo de canto, esse modelo já existia, mas ele não era proeminente no canto litúrgico daquele período. E por que esse modelo ele é chamado de modelo métrico? Ora, porque ele era mais silábico, não é? Ele organizava a melodia em intervalos mais curtos de tempo, e ele era mais rítmico, por isso que ele é chamado de métrico. Atenção, pessoal, nós ouvimos às vezes algumas das melodias antigas, e para nós, obviamente, elas soam antiquadas, porque não são a nossa música, não é a música com a qual nós estamos acostumados. Mas o fato é que as melodias do Saltério de Genebra eram extremamente inovadoras para a sua época. Tanto é que o Saltério de Genebra recebeu um apelido, e o apelido que ele recebeu foi Gingas de Genebra. Esse foi o apelido do Saltério. O pessoal falou, olha, lá em Genebra eles cantam as gingas, eles cantam as músicas mais rítmicas, eles cantam as músicas mais para frente, não é? Era Calvino, de alguma forma, organizando a música de uma maneira diferente, obviamente, não para permitir um culto mais dançante, mas para propiciar um tipo de música que coubesse a veiculação de um texto maior. Porque, para Calvino, obviamente,
a música não deveria ter, a música litúrgica não deveria ter o papel de impressão que ela tinha durante a Idade Média, mas deveria ter um papel de expressão, que era o papel de comunicar a palavra de Deus às pessoas. Na verdade, Calvino comparava a música a uma espécie de funil. E ele dizia que assim como o funil serve para localizar o vinho dentro de um barril, a música serve para localizar a palavra de Deus dentro do coração humano. Ainda dentro desse ponto, que é o novo modelo de canto, não é a substituição do canto melismático pelo métrico, é importante dizer que Calvino se opôs a toda e qualquer forma de polifonia e defendeu o canto monofônico, ou o canto uníssono. Para Calvino, portanto, a igreja não deveria cantar em 2 vozes, não deveria cantar em 3 vozes, não deveria cantar em 4 vozes, mas ela deveria cantar apenas e exclusivamente em uma voz. É verdade que depois de um tempo, ele até permitiu algumas versões polifônicas do saltério. Então, existem versões polifônicas do saltério, mas elas se destinavam exclusivamente ao canto que acontecia nas casas e nos campos. Então, nas festas da igreja, vocês sabem que a igreja é um povo musical, não pode ter um acampamento, um violãozinho que está o povo reunido para cantar. Nas casas e nos campos, o saltério podia ser cantado em 4 vozes, mas no culto, sempre em uníssono. Há uma tese que se chama Música e Arte na Genebra de Calvino. O autor dessa tese é um trabalho mesmo monográfico, se chama Robert Homer Leslie. É uma tese da década de 60. E o Leslie indica 2 motivos pelos quais Calvino se opôs à polifonia e defendeu o canto uníssono. Os motivos são os seguintes. Primeiro, cultuadores sem treino musical seriam excluídos da participação em composições difíceis. Se a igreja cantasse a 4 vozes, isso poderia prejudicar aquelas pessoas que não tinham grande treino musical e elas não conseguiriam eventualmente cantar. E depois, em segundo lugar, as complexidades musicais provavelmente obscureceriam o texto. Essa foi sempre uma preocupação de João Calvino. Na esteira de Agostinho, Calvino sempre reconheceu o poder da música, e obviamente foi por isso que ele trabalhou tão intensamente para que a igreja cantasse a palavra de Deus, mas ele também reconheceu a capacidade que a música tinha de seduzir o coração humano e, de alguma maneira, tirar a atenção da mensagem que era veiculada por uma canção. Então, por isso, ele sempre tratou com muito cuidado o tipo de música, o tipo de melodia com a qual as letras eram emolduradas no Saltério de Genebra. Então, a primeira coisa que Calvino faz é trazer o culto e o canto para o vernáculo. A segunda coisa que ele faz é propor um novo modelo de música, de canto, o métrico, ao invés do melismático. A terceira coisa que Calvino faz, e essa vai assustar alguns, é se opor a todo e qualquer tipo de instrumentação musical. Calvino propôs que a música litúrgica deveria ser executada única e exclusivamente a capela. Nem piano, pastor? Nem piano. Violão? Muito menos. Bateria? Foi excomungado. Certo? Veja, não é que Calvino não tivesse apreço por instrumentos musicais. Há relatos, por exemplo, de que ele era um grande apreciador da harpa,
mas parece que ele via os instrumentos musicais como uma das fontes de complexidade que afastava os crentes do canto litúrgico na sua época. Isso fica muito claro em um comentário da carta aos Hebreus, no qual ele diz o seguinte: de fato, alguns cristãos foram seriamente enganados em seu desejo de adorar a Deus com essa inclusão pomposa de órgãos, trombetas, oboés e instrumentos semelhantes. Isso só tem servido para deleitar o povo em sua vaidade e afastá-lo da verdadeira instituição que Deus tinha ordenado. Então, fica muito claro por esse trecho do comentário da carta aos Hebreus que a razão pela qual Calvino tirou os instrumentos do culto na congregação pastoreada por ele na cidade de Genebra especialmente, foi o risco que a complexidade instrumental trazia para o entendimento das pessoas e o foco das pessoas na adoração espiritual. Então, até aqui nós já vimos 3 coisas que Calvino fez. Primeiro, levar o culto e o canto para o vernáculo. Depois, propor um novo modelo de canto. Depois, se opor a toda e qualquer instrumentação musical e defender o canto a capela. Em quarto lugar, Calvino propôs o uso de rimas e de repetições melódicas para facilitar a memorização. Irmãos, lembrem-se que nesse período não havia projeção, não tinha nem retroprojetor, não é? Estava falando agora aqui sobre a grandeza das realizações de Calvino, e alguém me disse, acho que foi o reverendo Guilherme, que reverendo Hermes tem costume dizer que se desse uma caneta Bic para João Calvino, já seria uma grande revolução, não é verdade? Ele fez tudo o que fez sem conhecer a caneta Bic. E, de fato, não havia naquela época condições para que as pessoas tivessem sequer um texto impresso. Lembra que a imprensa estava ainda nascendo nesse período e um inário impresso era um artigo de luxo, certo? Então, não eram todas as pessoas que podiam levar para a igreja um inário. Então, para que as pessoas cantassem por ocasião do culto, a memória dessas pessoas precisava estar encharcada com a letra que elas haveriam de cantar. E como é que Calvino trabalhou isso, não é? Para que o povo cantasse, os hinos precisavam estar na memória dele, e Calvino fez com que isso acontecesse usando rimas, não é? Nos poemas cantados, o que mostra, de alguma forma, que a salmodia reformada não é o canto literal de uma versão da Escritura, certo? Porque o poeta tinha alguma liberdade para trabalhar o texto, inclusive para fazê-lo rimar. Outras vezes o poeta tinha, inclusive, liberdade para alterar a ordem das sentenças no texto. Então, se você pega, por exemplo, o Salmo 1 na Bíblia de Olivetan e pega o Salmo 1 no Saltério, você percebe que aquilo que é a última sentença no Salmo, que é, na verdade, aquilo que é a primeira sentença no Salmo, se torna a última sentença da primeira estrofe na versificação de Marô do Salmo 1 no Saltério, não é? Então, na versão da Bíblia de Olivetan, você tem aquela ordem que é mais comum, nossa, bem-aventurado o homem que não faz isso, não faz aquilo outro. No texto do Salmo 1 cantado, você tem quem faz isso, quem faz isso, quem faz isso, quem não faz aquilo, certamente é um homem feliz. Então, ele inverteu isso, inverteu essa ordem na versificação do Salmo 1. Mas tudo isso para dizer que Calvino trabalhou para que o povo tivesse a música na memória, usando rimas e repetições nas músicas. Às vezes, algumas melodias eram usadas para mais de um salmo.
exatamente para que as pessoas pudessem ter essa facilidade de decorar a letra através do uso da melodia. E, finalmente, depois de trazer o culto para o vernáculo, depois de defender e estimular um novo modelo de canto, depois de excluir a instrumentação que poderia causar complexidade, depois de incentivar o uso de rimas e de repetições, Calvino também restringe a melodia da maioria dos salmos do saltério a uma única oitava. E aí acho que eu preciso gastar um tempinho maior para explicar essa questão aqui. Bem, como vocês sabem, mesmo aqueles que não são músicos, o sistema de notação musical que nós utilizamos hoje no Ocidente é composto de 7 intervalos, certo? Que são as notas musicais. Eu estou dizendo hoje, porque nem sempre foi assim. Antigamente eram 5 intervalos e não 7. Hoje nós trabalhamos com 7 intervalos. Na verdade, nós trabalhamos com 12 intervalos, não é isso? Se a gente considerar os meio intervalos, né? Os sustenidos ou os bemóis, não é? Então, 12 ao todo, mas vamos considerar só os intervalos maiores por uma questão de facilidade aqui, tá bom? O dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si. Esses pequenos intervalos, conjuntamente, formam intervalos maiores que nós costumamos chamar de oitavas. É possível visualizar bem isso aí no teclado de um piano, certo? Dá uma olhada para esse teclado desse piano aí. Cada tecla branca, cada uma das teclas brancas, corresponde a um intervalo menor, ou a uma nota musical. Percebam que esses intervalos menores possuem um arranjo padrão. Tá vendo ali, ó? Eles têm um arranjo padrão, que tem duas teclas pretas em cima primeiro, depois 3 teclas pretas do outro lado. Esse arranjo aí é o que nós chamamos de oitavas. Agora, reparem que esses conjuntos se organizam de forma subsequente e de forma antecedente, considerada a propriedade sonora da altura. Então a gente fala em oitavas mais altas e em oitavas mais baixas. As mais altas mais agudas e as mais baixas mais graves, certo? Dentro do espectro musical, existe uma extensão enorme que pode ser percorrida do mais grave ao mais agudo. E, obviamente, todos nós que estamos aqui, e até mesmo os cantores profissionais, eles funcionam de uma forma limitada nessa extensão, né? Nessa extensão de notas. Agora, o quanto a voz de alguém alcança dentro desse espaço, isso é o que a gente chama de extensão vocal. É o quanto a voz de alguém alcança dentro desse espectro mais amplo. É uma das coisas que diferenciam os cantores profissionais dos mortais. Certo? Então, um cantor profissional, em geral, tem uma extensão vocal maior. Cantores não profissionais, como nós, em geral, têm uma extensão vocal limitada. Veja onde vai a perspicácia desse pastor, certo? João Calvino, no seu desafio e na sua tarefa de fazer a igreja cantar as verdades de Deus que ela não tinha o privilégio de cantar antes. Ciente disso, Calvino propôs que a melodia da maior parte dos hinos do saltério não ultrapassasse a extensão de uma oitava. Ou seja, que quando o compositor fosse compor, ele tomasse cuidado para trabalhar numa extensão vocal
que não exigisse da congregação ou da média da congregação mais do que aquilo que naturalmente ela tinha a oferecer. Qual era a ideia de Calvino? A ideia era que todas as pessoas, mesmo aquelas que tinham uma extensão vocal menor, naturalmente, as crianças e os idosos pudessem participar do canto congregacional. Todas essas foram estratégias práticas usadas pelo pastor João Calvino com uma única finalidade. Qual era a finalidade? Simplificar o canto litúrgico da sua igreja para que o maior número possível de crentes fosse incluído na alegria de cantar louvores a Deus. Se a gente pudesse apontar duas palavras-chave do projeto musical de Calvino, eu diria que as duas palavras-chave eram, ou são, simplificar e incluir. É isso aí. Essas são as duas palavras-chave. Simplificar com a finalidade de incluir o maior número de pessoas no canto congregacional. Bem, é difícil saber até onde Calvino conseguiu aquilo que ele se propôs a fazer, certo? É difícil saber. Mas que a ideia era essa, fica muito claro em uma proposta que o Conselho da cidade de Genebra recebeu dos seus pastores em duas ocasiões. Então, em 1537, por ocasião da primeira estada de Calvino na cidade de Genebra, um documento que foi assinado por Farel e que tinha como título Artigos concernentes à organização da igreja, que a maioria dos estudiosos entende que, embora o documento tenha sido assinado por Farel, obviamente a mente de Calvino estava por trás do documento, propunha o seguinte com relação ao canto nas igrejas da cidade. Então, esse é o texto dos artigos. A maneira de proceder que nos parece boa para se cantar os salmos na igreja é se algumas crianças que têm previamente praticado um canto eclesiástico simples os cantassem com voz alta e distinta, e que o povo escutasse com toda a atenção e acompanhasse de coração o que é cantado com a boca, até que pouco a pouco cada um se acostumasse a cantar comunitariamente. Então veja a proposta. Talvez sua pergunta seja: pastor, por que as crianças? Talvez porque as crianças estavam estudando na academia e elas teriam a oportunidade de aprender na escola essas músicas, esses salmos, e cantar juntas no meio da congregação para ensinar a igreja nessa ocasião. Isso aqui, irmãos, é o mais próximo que Calvino chegou de um coral, certo? O mais próximo que Calvino chegou de um coral. As crianças treinadas na escola, depois no meio da congregação, ensinando os salmos para as pessoas, os adultos, né, e as pessoas mais velhas. Em 1541, nas ordenanças eclesiásticas, Calvino fez uma proposta muito parecida. Então a proposta é: será bom introduzir cânticos eclesiásticos para melhor motivar o povo à adoração e ao louvor a Deus. No começo, as criancinhas devem ser ensinadas e, oportunamente, toda a igreja estará em condições de acompanhar. Então é difícil saber o quanto é que Calvino conseguiu em termos de inclusão, mas o fato é que esse era o projeto. E a evidência disso é que as crianças eram aqui tidas como, no projeto calvinista, capazes de ensinar os salmos ao povo de Deus. Bem, talvez a sua pergunta seja: o que isso tem a ver conosco, né?
século 21, vivendo aqui nesta realidade contemporânea. Então, deixe-me agora falar um pouquinho sobre algumas reflexões e alguns desafios que eu acho que nós temos diante de nós, depois de ouvir essas coisas relacionadas ao século XVI. Bem, irmãos, salvo casos muito particulares, talvez haja, eu não conheço, a Igreja Protestante brasileira hoje não enfrenta um desafio semelhante ao de Calvino e ao dos demais reformadores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque em nossos dias, a prática do canto congregacional é uma prática comum. Ela é uma prática estabelecida na maioria das igrejas, sendo executada por uma formação que nós chamamos geralmente de grupo ou equipe de louvor. Então, na maioria das nossas igrejas, isso é o que acontece hoje em dia. Nós temos o canto congregacional estabelecido, executado por essa formação que a gente chama de grupo de louvor ou de equipe de louvor, que é um costume que foi adquirido aqui no Brasil a partir da década de 60, com a chegada de movimentos missionários para-eclesiásticos, como, por exemplo, Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade e assim sucessivamente. Eu não sei se procede, mas eu já ouvi dizer, e se não me engano, li algo nessa direção em um artigo, que esse nome, grupo de louvor ou equipe de louvor, teria vindo de acampamentos feitos por essas organizações nessa época. Então, você tinha um acampamento, você tinha que organizar várias coisas, então tinha a equipe de recepção, tinha a equipe de cozinha, tinha a equipe de esporte, tinha a equipe de várias coisas, e alguém resolveu chamar essa equipe de louvor, que era a equipe que faria música no acampamento. E parece que isso se cristalizou, e até hoje a gente usa essa expressão para se referir a esse grupo. Bem, particularmente, eu não gosto desse nome, grupo de louvor ou equipe de louvor. E eu tenho uma razão muito básica para isso. É que, na minha opinião, esse nome identifica duas coisas que são diferentes e, no final das contas, empobrece a prática das duas. Quais são essas duas coisas? Música e louvor. Música não é louvor e louvor não é música. Ou, música não é só louvor e louvor não é só música. Mas quando a gente identifica essas duas coisas na expressão equipe de louvor ou grupo de louvor, um efeito colateral acontece. A gente empobrece tanto o louvor quanto a música no ambiente eclesiástico. E se você quiser evidências disso, eu vou dar duas a você. Peça alguém para conduzir a igreja em uma oração de adoração e louvor. Peça alguém para conduzir a igreja em uma oração de adoração e louvor. Ele vai agradecer a Deus porque está no culto. Ele vai interceder pelo pastor que vai pregar. Ele vai pedir perdão pelos pecados. Qual é a única coisa que ele não vai fazer? Louvar ou adorar. Não é isso? Por quê? Porque uma vez que a gente identificou as duas coisas, nós desaprendemos fazer louvor de outra maneira que não música. Então isso é um efeito colateral desta identificação. Por outro lado, eu garanto que todos vocês já ouviram um dirigente litúrgico dizer mais ou menos o seguinte: irmãos, agora nós vamos louvar a Deus com o hino 71. Aí a igreja canta: sim, sofrimento te causei, ó Deus.
Irmãos, o hino 71 não é um hino de louvor. O hino 71 é um hino de confissão. Mas porque nós identificamos as duas coisas, nós imaginamos que toda música é louvor. E não percebemos que a música pode ser usada no culto público para outros movimentos litúrgicos. Aliás, música cristã no Brasil é chamada de quê? Canta um louvor aí, irmão. Não é isso? Canta um louvor aí, né? Virou o nome de música cristã no nosso país. Então, esses são alguns dos efeitos colaterais dessa identificação entre louvor e música. Talvez você esteja olhando dizendo, e agora, pastor, eu chamo de quê? A proposta que eu vou dar aqui não vai ser muito bem aceita. Quando é coral, você chama de quê? Coral. Quando é orquestra, você chama de quê? E aquilo lá que vai lá na frente, com uma guitarra, violão, bateria e teclado, é o quê? É uma banda. Certo? É uma banda. Aquilo é uma banda. É o nome da formação. É uma banda. Então, talvez seja um bom nome. Se eventualmente você entender que banda talvez não seja um bom nome, porque identifica com modelos e estilos de diversão, com o qual às vezes você não quer identificar, etc., o culto público, usa grupo de música. Os irmãos que vão conduzir a gente no canto congregacional, na música. Mas não identifica essas duas coisas, música e louvor, para o bem da riqueza dessas duas coisas que são a música e o louvor. Bem, isso posto sobre a questão da nomenclatura, eu preciso dizer que, na minha opinião, pode discordar disso, é só a minha opinião, não foi por acaso que essa formação, que é a formação de banda, se estabeleceu como a mais comum na condução do canto congregacional contemporâneo. Eu acho que isso não aconteceu por acaso. Eu acho que isso aconteceu porque, de fato, essa formação possui vantagens em relação a outras formações no que diz respeito ao princípio da inclusividade. Ficou claro o que eu estou dizendo? Eu acho que a gente faz música hoje, majoritariamente em igrejas, com uma formação de banda, porque, de fato, a formação de banda inclui mais as pessoas no canto congregacional do que outras formações. Por quê? Por algumas razões óbvias. Primeiro, um número menor de vozes. E todas essas vozes, em geral, com amplificação sonora individual. Ou seja, está todo mundo com um microfone na mão. Portanto, você está ouvindo o que o outro está cantando com aquele microfone. Segundo, uma execução de músicas mais simples. Então, você tem uma série de músicas mais simples que as pessoas têm mais facilidade de cantar, geralmente executada por essas formações ou por esses grupos. E em terceiro lugar, você tem as letras projetadas visualmente. Então, são três diferenciais que, na minha opinião, representam vantagens para essa formação em relação a outras formações, e aqui deixe-me mencionar uma que também é muito comum entre nós, que é a formação coral. A formação coral tem mais dificuldades neste ponto da inclusividade, na minha opinião. Por quê? Primeiro, porque a maioria deles assumiu uma função performática, certo? Eles não cantam, na maioria das vezes, para que a igreja cante com eles. Os corais cantam para que a igreja observe, certo? Atenção, eu não acho que isso esteja errado necessariamente. Eu acho que há espaço para isso e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a maioria deles assumiu essa função mais performática. Depois, convenhamos, muitos corais não são
peritos em técnica vocal. Então, há muita gente sem treino musical, frequentemente cantando em corais. Obviamente, não precisa ser profissional para cantar em um coral de igreja. É até desejável que o coral da igreja seja o mais inclusivo possível, mas isso pode prejudicar o entendimento do que é cantado. Se você não conseguir articular bem as palavras durante o canto. Junta-se isso à acústica ruim de muitos templos. Ou seja, algumas vezes os nossos templos são alguns caixotes que não são pensados em termos acústicos e que tem reverberação absurda. Às vezes o cara está cantando aqui, o negócio já bateu lá atrás, já voltou para o meio, e você tem as frases sendo misturadas, uma na ida, outra na volta, por uma questão de acústica. E as pessoas não conseguem entender aquilo que está sendo cantado. E além disso, é raro um coral que projeta as letras que canta. Alguns projetam, mas a maioria deles não projeta. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, de me esforçar assustadoramente para tentar entender o que um coral está cantando e não conseguir. Não conseguir. Ou seja, essas coisas em conjunto, às vezes fazem com que corais se tornem idênticos aos do tempo de Calvino, que cantavam, mas não eram entendidos, não eram compreendidos pelas pessoas. Então, eu penso que essa formação de banda, ela se estabeleceu em parte porque ela tem vantagens em relação aos corais. Agora, vejam bem, as vantagens que essa formação de banda possui, garantem a inclusividade? A resposta é não. Se os músicos e cantores que compõem bandas de igrejas não estiverem conscientes da sua função, e se eles não forem intencionais naquilo que eles fazem, eles podem cair no mesmo exclusivismo que eu estou acusando aqui, que o coral tem mais tendência de cair, e afastar as pessoas do canto litúrgico. E aqui, irmãos, entra o papel pastoral. Ou seja, nós como pastores precisamos instruir músicos e cantores, acompanhar músicos e cantores, estimulando-os a trabalharem não na lógica da performance, que é a lógica mais comum das bandas de igreja contemporâneas, mas na lógica do serviço. Esse é o grande desafio. Ou seja, se você deixa um grupo de música, geralmente quem são essas pessoas que fazem música na igreja? Jovens. Às vezes alguns adolescentes. Sem nenhum tipo de instrução, eles vão copiar aquilo que é feito em outros lugares. E a lógica da maioria das bandas que existem na nossa cultura é a lógica de performance, não é a lógica do serviço. Então, a nós cabe acompanhar os músicos para lembrar-lhes de que eles são servos dos seus irmãos. E que o grande objetivo deles é fazer os seus irmãos cantarem. Esse é o objetivo. Esse é o papel de um músico de igreja. Um músico de igreja não deveria ficar satisfeito quando alguém olha o virtuosismo dele simplesmente e diz: nossa, como você tocou bem hoje. Ele deveria ficar feliz quando alguém diz a ele: hoje nós cantamos muito melhor com aquilo que você fez. A igreja hoje cantou muito bem. E na prática, isso tem algumas implicações, tá bom? Algumas implicações. Primeira,
que eu já estou dando a você algumas coisas que você tem que conversar com os músicos da sua igreja. Primeira, preocupação com ajuste tonal. O que é isso? Irmãos, a maioria das músicas que nós cantamos na igreja hoje não foi composta para o canto congregacional. Foi composta para a performance de um artista. E aí o que às vezes a gente faz? A gente pega a música do jeito que ela foi gravada, no tom que ela foi gravada, e traz para o ambiente eclesiástico e quer que a igreja canta. E aí, às vezes, o seu José e a dona Maria estão lá, e os jovens estão olhando e falando, olha lá, ele não canta a música. Ele não canta, não é porque ele não quer, é porque ele não está conseguindo. Certo? Não é porque ele não quer, é porque ele não está conseguindo. Então, assim, nem todo mundo é o Guilherme Andrade. Então você não pode pegar lá o Colossenses 1 e dizer, vamos pegar esse mesmo tom aqui, esse pois nele foram criadas aqui, e vamos botar e todo mundo vai cantar naturalmente. Não vai. Então, o que músicos de igreja precisam fazer? Modular tonalidade. Modular tonalidade. Agora, veja só, às vezes, isso gera um embate. Por que isso gera um embate? Porque quem é músico sabe que, a depender da modulação que você fizer, a música perde o brilho. Não é verdade? Você fala, ele exaltado tem que ser tocado em sol maior. Se botar ele exaltado em mi, perdeu o brilho. Bem, nesse momento você tem um embate entre duas coisas, você tem que decidir qual delas é a mais importante. Certo? É a lógica da performance ou é a lógica da inclusão e serviço? Percebe? Então, é preciso dialogar com os músicos para que eles promovam esse ajuste tonal. Um músico tem que se perguntar, qual é o melhor tom para que a média, para que a minha congregação possa cantar? E veja só, isso não é igual para todas as congregações. Isso varia de congregação para congregação. Se você tiver uma congregação que é muito educada musicalmente, talvez você tenha uma galera que tem uma grande extensão vocal. Se você tiver uma congregação que o pessoal não é muito educado musicalmente, talvez você não tenha essa extensão vocal. Então, o músico e o pastor, eles precisam ter sensibilidade para ler a sua congregação e chegar a uma conclusão de qual seria a melhor maneira de entoar uma determinada canção. A segunda coisa tem a ver com a escolha pela simplicidade. Irmãos, algumas vezes cantores de igreja executam arranjos musicais ou arranjos vocais que são tão complexos, que eles podem inibir a participação da congregação no canto litúrgico. Sobretudo quando um cântico está sendo ensinado. Talvez a melhor coisa seja não dividir vozes enquanto se ensina um cântico. Cantem uníssono, 5 vezes, 10 vezes, até que a igreja consiga cantar a voz que ela tem que cantar. E aí sim, eventualmente, com a igreja cantando a sua condução, talvez a gente possa expressar beleza de outras maneiras, com vozes que de alguma maneira se sobrepõem e nos encantam com a beleza que procede do Senhor. Mas isso precisa ser secundário, não pode ser primário. Então, é preciso conversar sobre essa questão da escolha pela simplicidade. E uma terceira coisa que pode atrapalhar muito uma igreja a cantar é a falta de cuidado com o estilo musical. Algumas bandas de igreja, alguns grupos de música de igrejas, são muito insensíveis à história e à condição da igreja que servem e tentam impor a essa igreja
determinados estilos que talvez até seriam recebidos daqui a uns 15 anos ou 20 anos por essa igreja com naturalidade, mas que hoje só servem para causar confusão e divisão no contexto do corpo de Cristo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha meus 17 anos de idade, ou 16 anos de idade, e eu acho interessante que eu instrua hoje um grupo de pastores nesse assunto, porque o trabalho que eu dei para o meu pai nesse ponto não está no gibi, não é? São coisas que só a graça de Deus pode fazer. Mas eu queria que uma igreja conservadora no interior de Minas Gerais recebesse com naturalidade naves imperiais do Oficina G3 no culto público. Com distorção, caixa de abelha e tudo mais. Certo? Distorção, caixa de abelha e tudo mais. Agora, qual me parece ser o problema, irmãos? E esse é o ponto aqui. É que nem sempre nós temos sabedoria para abordar essas pessoas. Esses jovens de 16 ou 17 anos que estão servindo a Deus. E às vezes o que eu ouvia quando eu tinha 16 anos é: o rock é do diabo. O rock é do Satanás. E a questão não é que o rock é do Satanás. A questão é muito mais simples do que isso. É que você está em uma igreja conservadora. Em uma igreja conservadora, os seus irmãos não tolerarão esse estilo de música neste momento. E você não está aqui para fazer o que você quer e que os seus irmãos engulam aquilo que você quer. Você está aqui para servir os seus irmãos, como Deus deseja que uma comunidade de crentes sirva. Era só isso. Se alguém talvez tivesse me abordado e dito isso, quer dizer, não sei se eu ia... eu não sei se eu ia aceitar, não. Jovem não aceita tudo com muita facilidade. Mas talvez fosse mais fácil do que aceitar o argumento de que o rock é do diabo, certo? Então, nós pastores precisamos dessa sabedoria para conversar com as pessoas sobre esse assunto. E talvez a sua pergunta última seja: o que faz com o coral agora, pastor? Já que teve essa questão. Irmãos, particularmente, eu não estou entre aqueles que entendem que os corais devem ser suprimidos. Eu não estou entre os que acham que devem ser suprimidos. Eu acho, esse é o meu entendimento, que essa foi a decisão de Calvino em Genebra, mas eu creio que ele fez isso como uma aplicação circunstancial do princípio da inclusividade. Qual é o princípio pelo qual Calvino está trabalhando? Incluir as pessoas. E naquele momento de batalha com o catolicismo romano, com aquela liturgia pomposa, era necessário um ato radical. E foi isso que Calvino fez. Tirou os instrumentos, tirou os corais e etc., para que a igreja pudesse cantar. Era um momento de batalha. Eu penso, particularmente, que existe lugar para o canto coral no culto público. E acho que isso se fundamenta na relação entre a música e a oração, que sempre foi muito comum no pensamento de Calvino. Calvino trata de música, por exemplo, no capítulo 20 do livro 3 das Institutas, que é o capítulo sobre oração. Por quê? Porque para Calvino existiam dois tipos de oração: a oração falada e a oração cantada. A música é um tipo de oração. E a minha pergunta é: como é que nós oramos majoritariamente na igreja? Nós oramos por representatividade. Ou seja, alguém ora e todos dizem amém. Eu penso que existe espaço para o mesmo princípio musicalmente falando. Um grupo pode orar, elevar a Deus as suas palavras por meio de uma melodia, enquanto a igreja ouve e com entendimento diz amém. Então, eu não creio que o coral deva ser necessariamente suprimido. No entanto, eu creio que nós temos desafios em relação ao coral, que é mantê-lo inclusivo. Fazer com que ele seja aquilo que ele foi, ou que deve ser, que é incluir as pessoas na adoração.
E o que é que a gente precisa fazer para isso? Aqui vão as minhas sugestões. Primeiro, oferecer treino técnico aos cantores para que eles articulem bem as palavras. Então, coral canta, não canta? Então ele tem que saber cantar. É preciso que ele aprenda a articular as palavras. Então, se você tem um músico na igreja, promove um treinamento para o coral. Se não tem, arruma alguém, contrata um músico e leva lá para que ele ajude as pessoas a cantar com mais clareza. Uma outra coisa que a gente pode fazer para tornar o coral mais inclusivo é simplificar parte do repertório, que às vezes é muito complexo, e convidar a congregação a cantar junto com o coral. Então, isso às vezes acontece em algumas igrejas, não é? O coral canta estrofes e a congregação inteira canta os refrões. Então, isso torna o coral mais inclusivo, né? A igreja participa do canto juntamente com o coral. Uma terceira coisa que eu acho que nós podemos fazer é melhorar as acústicas dos templos. Irmãos, nós somos o povo da palavra. A palavra precisa ser bem ouvida no culto público. E a palavra é veiculada por meio do som. Não tem outro jeito. Quer dizer, tem outro jeito, né? Tem o textual também. Mas por ocasião do culto público, o som é extremamente importante. Não é? E olha, eu estou para dizer que a depender do tipo de som de uma igreja, ele é capaz de desligar um ouvinte. Tanto para cima quanto para baixo. Você pode perder um ouvinte pela qualidade acústica de um templo. E isso não é coisa de só menos importância. Isso é coisa séria. A palavra de Deus precisa ser ouvida e compreendida bem nos lugares onde nós reunimos. Eu sei que muitas igrejas que são pequenas têm dificuldades para lidar com essa questão. Bem, eu não tenho resposta para como resolver isso. Mas aqui está uma questão importante que deve entrar na nossa lista de reflexão quando a gente for, por exemplo, construir um templo. Então, pensa na acústica. Isso é importante para que a música funcione bem. E uma quarta coisa, eu creio, que a gente pode fazer é projetar a letra dos hinos para promover um entendimento. Então, o coral vai cantar, coloca a letra do hino lá, porque se você tiver dificuldade da articulação pela técnica dos cantores, a letra ajuda a relacionar o que está sendo cantado e compreender aquilo que está acontecendo ali. O mais importante, irmãos, é que aqueles que foram chamados e habilitados para conduzir o povo de Deus na adoração sejam servos deste povo e ajudem esse povo a cumprir a vocação que é expressa aí pelo Salmo de número 148, versículo 12 e 13. Louvem ao Senhor da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. É isso. Que Deus nos abençoe.